Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre as migrações no Brasil, certo? As migrações que correspondem a movimento de pessoas também contribuem para o crescimento da população. Essa é a taxa de crescimento horizontal ou migratório, como é chamado, certo? Então a gente vai estudar alguns conceitos relacionados à migração, assim como o próprio conceito de migração, e também nós vamos estudar um pouco sobre os diferentes fluxos migratórios que existiu e existe até hoje no território brasileiro. Ok, pessoal? Primeiro trago aqui para vocês o conceito de migração. Eu trago o conceito da demografia, a área que estuda a população, certo? Porque existem migração é estudada na biologia para o deslocamento de animais, entre outros. Eu vou trazer aqui o conceito da demografia, certo? A ciência que estuda a população. Então, migração corresponde ao deslocamento de pessoas de forma temporária ou permanente pelo espaço geográfico. Esse deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico ocorre desde os primórdios da humanidade. E sempre esse deslocamento é para manter a própria sobrevivência dos seres humanos. Ok, pessoal? Então, se a gente for estudar a origem das sociedades humanas, como eu acho que vocês já devem estar estudando na história, no início, as sociedades, os povos primitivos eram nômades, ou seja, viviam deslocando de um lugar para outro, em busca de alimento ou até mesmo para a sua própria sobrevivência. Esse deslocamento é migração, é o processo de migração. Na migração, existem dois conceitozinhos básicos, são palavras parecidas, mas que existe uma diferença com relação ao deslocamento de pessoas. É imigração e emigração. Todos os alunos do sétimo ano devem saber essa diferença de imigração e emigração, certo? Imigração, com I, é o movimento de entrada de pessoas em um determinado lugar. Ou seja, as pessoas vêm de outras áreas e chegam em um determinado lugar. Isso chama-se imigração. Já a emigração com E é o movimento de saída de pessoas do seu local de origem para outros lugares. Então, a chegada é imigração e a saída é emigração. A diferença entre imigração e emigração também pode influenciar no crescimento da população, certo? Por exemplo, se a taxa de imigração for maior do que a de emigração, significa dizer que saíram mais pessoas do que chegaram. Isso pode fazer. Sim, pessoal, só uma correção ao contrário. Então, por exemplo, se a taxa de imigração for maior do que a de emigração, significa dizer que entraram mais pessoas do que saíram. Então, o crescimento, aquela área tende a ter um crescimento da população, do número de pessoas. Agora, se for ao contrário, a taxa de emigração for maior do que o de imigração, vai sair mais pessoas do que chegaram. Então, lógico, logo o crescimento vai ser negativo. Entenderam? Sobre os tipos de imigrações. Os tipos de imigrações podem existir, são vários. Eu elenquei aqui alguns, certo? Com relação ao espaço onde está ocorrendo o deslocamento. Pode ser uma migração internacional ou uma migração interna. Uma migração internacional ocorre quando o migrante se desloca de um país para outro, certo? E migração interna, esse deslocamento ocorre dentro de um país. A migração interna pode ser interregional, quando ocorre o deslocamento de migrantes de uma região para outra, por exemplo, da região Nordeste para a região Sudeste. Ou também pode ser intrarregional, quando ocorre o deslocamento do indivíduo dentro de uma região. Por exemplo, dentro da região Nordeste, um indivíduo vai sair daqui do Rio Grande do Norte e vai para o Ceará. Está dentro da região Nordeste, certo? Continuando aqui com relação aos tipos de imigração. Em relação ao tempo,
a migração pode ser permanente ou temporária. Permanente, o próprio nome já está dizendo, ocorre quando o indivíduo não tem mais planos de retornar ao seu local de origem. Então ele vai e vai permanecer naquele outro lugar para onde ele migrou, certo? Já a migração temporária, ela ocorre quando o migrante já sabe que sua estadia no local de destino é temporária e seu retorno é certo. Esse tipo de migração temporária pode ser pendular, migração pendular ou migração sazonal. Migração pendular ocorre em curtíssimo prazo, quando o migrante retorna no mesmo dia para sua residência. Um exemplo, eu sou um migrante pendular em São Rafael, porque eu vou quando tem aulas presenciais, eu vou todo dia para São Rafael, mas quando é à noite eu retorno para Jucurutu. Isso é um exemplo de migração pendular. Muitas pessoas que são de São Rafael saem durante a manhã para trabalhar em outras cidades vizinhas, depois retornam à noite para dormir. É a migração pendular. Já a migração sazonal ocorre em uma época específica do ano. Por exemplo, está na época da colheita, na época da colheita de soja no centro-oeste. Aí desloca várias pessoas para o centro-oeste, vai trabalhar lá na colheita e depois, quando termina a colheita, volta. Isso é só um exemplo de migração sazonal. Geralmente ocorre em uma época específica do ano. Com relação à migração, ela também ela pode ser classificada em espontânea ou forçada com relação à causa da migração, certo? Então, a migração espontânea, ela ocorre quando o migrante planeja, ele se desloca do seu local de origem para outro lugar, certo? Tudo de forma planejada e ele vai por conta própria, não está sendo obrigado a ir. Já a migração forçada, né, o próprio nome está dizendo, o migrante ele é forçado a sair, não tem escolha. Essa migração forçada é a que gera o maior fluxo de refugiados do mundo. Por exemplo, fatores repulsivos que podem fazer com que essa migração forçada ela venha a acontecer. Guerra, fome, pobreza, desemprego, aí faz a pessoa a sair desse local em busca de melhores condições de vida. A maior crise humanitária do planeta está ocorrendo o pessoal se deslocando da África, da guerra civil, da fome e da pobreza para a Europa em busca de condições de vida melhor. Existe também uma grande migração forçada da América Latina, os países mais pobres da América Latina, para os Estados Unidos, tentando cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos para chegar lá em busca de condições de vida melhor. Esse tipo é chamado de migração forçada. Entendendo um pouco sobre esses conceitos relacionados à migração, agora vamos falar especificamente do Brasil, certo? Então o Brasil, ele, quando vai falar o tema migração no Brasil, geralmente é utilizada essa frase, de país de imigrantes a emigrantes. O que isso significa, professor? Imigrantes, a gente já estudou e viu que é a saída, a chegada de pessoas de outro local num determinado local. Já emigrantes é a saída. Por quê? O Brasil, se a gente for analisar do ponto de vista histórico da formação territorial do Brasil, o Brasil foi formado por imigrantes, né? Porque existia já uma população aqui, que eram os nativos índios, mas depois chegaram os portugueses, com os portugueses trouxeram os africanos, depois vieram os asiáticos, e assim constituindo uma nação miscigenada, que recebeu muito imigrantes ao longo dos séculos, certo? Então, a partir do século XIX, 1800,
Se for analisar, eu estou analisando a partir do século XIX, porque foi quando o Brasil, nesse período aí, o Brasil se tornou independente, e o Brasil não era mais colônia de Portugal, passou a ser império. Então o Brasil, quando se tornou independente, se for analisar a quantidade de imigrantes, olha só o gráfico aqui mostrando, certo? Então veja que sempre, principalmente em 1880, em 1890, nessas décadas, o Brasil recebeu muito imigrante. Até o século XX, né, 1920, 1929, o Brasil recebeu muito imigrante. Depois, o Brasil, o número de imigrantes a vir para o Brasil, muitos vieram trabalhar na lavoura de café, em outras atividades, depois, certo? Esse número de imigrantes começaram a diminuir. E atualmente o que a gente observa é que existe uma saída de brasileiros indo para outros locais, certo? Eles vão para outros lugares do mundo em busca de quê? No geral, esses imigrantes eles saem à procura de trabalho, principalmente nos países desenvolvidos, em busca de melhores condições de vida. E um dos fatores que fez com que a taxa de imigração caísse no Brasil justamente foi essa questão da falta de emprego. A oferta de emprego diminuiu em virtude de sucessivas crises econômicas. Então, essas pessoas que começaram a sair do Brasil, os imigrantes, em busca de melhores condições de vida, principalmente dos países desenvolvidos, aconteceu também uma coisa que o nosso Brasil passou a ser vítima, a questão da fuga de cérebro. O que danado é isso? Fuga de cérebro, professor. Fuga de cérebro é pessoas muito inteligentes, certo? Que saem para estudar nas melhores universidades do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, e todo o seu conhecimento fica lá, ele aplica esse conhecimento lá, certo? Porque aqui no Brasil não tem esse retorno, ele não tem condições de estudar, não tem condições de estudar, as universidades não oferecem estrutura para isso. Então, são pessoas inteligentes que eles vão estudar nessas universidades, e seus projetos, saem inúmeros projetos, principalmente voltados para a área de tecnologia, certo? Então, o que poderia estar sendo aproveitado aqui no Brasil, vai estar sendo aproveitado lá fora. Se a gente observar nos últimos anos aí, o governo federal reduziu cada vez mais o investimento na ciência e na pesquisa. Hoje, com esse Covid-19, a gente sabe da importância do investimento na pesquisa. E o Brasil, nos últimos 2 anos, foi regredir. Em vez de investir, foi retirar, fazer cortes na pesquisa, certo? Então isso incentiva cada vez mais as pessoas a quererem sair do Brasil em busca de estudos. Essas universidades oferecem bolsa de estudos, e essas mentes inteligentes começam a estudar e fica lá nesse país que começou a estudar, e toda a sua pesquisa, toda a sua produção vai ser para o outro país. Esse é o que chama-se de fuga de cérebro, certo? Essa migração de profissionais, de pessoas com alta capacidade intelectual. Se a gente analisar os principais imigrantes que vieram para o Brasil, eu estou analisando no período, como eu falei, no período do Brasil já independente, certo? Então a gente vê que vieram muitos italianos para trabalhar na lavoura de café, portugueses. Eu não estou analisando o período do Brasil colônia, né? Porque no período do Brasil colônia a gente sabe que portugueses e africanos foram muitos. Espanhóis, alemães, japoneses e russos. Esses são os principais países de origem dos emigrantes que vieram para o Brasil. Então, até agora a gente viu a questão das migrações internacionais,
ou seja, o deslocamento de pessoas vindo de outro país para o Brasil, os imigrantes, assim como também a saída de brasileiros para outros países que foram os imigrantes, certo? Então agora vamos estudar as migrações internas. O Brasil tem mais de 500 anos, né, desde o processo de colonização dos portugueses, certo? Então, o Brasil, nesses últimos 500 anos, tivemos importantes e grandes movimentos migratórios dentro do nosso país, as migrações internas, certo? Se a gente for analisar, dá para fazer uma relação entre as migrações e as principais atividades econômicas de cada época. Primeiro, nos 2 séculos de colonização, século XVI e século XVII, a concentração de pessoas era mais nessa parte aqui, na parte leste do Nordeste brasileiro. Por quê? Porque aqui tinha o cultivo da cana-de-açúcar, certo? Então essa parte aqui, essa área aqui, a principal atividade econômica do Brasil colônia na época, atraíam pessoas de várias partes para essa área, certo? Depois, no século XVIII, houve a descoberta do ouro nas Minas Gerais. Então, com a mineração no estado de Minas Gerais e alguns estados da região centro-oeste, houve um intenso deslocamento de pessoas para essa região, certo? Aí depois veio também, ainda no século XVIII, teve a questão do algodão no interior do Nordeste brasileiro, uma área que principalmente destacou foi o Maranhão e o Seridó Potiguar, certo? E essa importante atividade econômica também atraiu, em pequeno número, mas sim atraiu pessoas para essas áreas, certo? E também teve o ciclo da borracha na região norte. Com o ciclo da borracha na região norte já no século XIX, também houve um intenso fluxo de pessoas deslocando de outras áreas do Brasil para essa região, certo? E não podemos também esquecer que no século XIX também iniciou aqui na região sudeste brasileira, mais precisamente no estado de São Paulo, o ciclo do café. Então, o cultivo do café, que foi uma principal atividade econômica do século XIX e até o início do século XX, fez atrair também muitos imigrantes para essa região aqui, sudeste do Brasil. O café, como uma das atividades econômicas que deu base para o processo de industrialização, que a industrialização surgiu já se desenvolveu nas primeiras décadas do século XX. Então, com a industrialização, se desenvolvendo principalmente aqui na região sudeste do Brasil, também atraiu muitas pessoas de outras áreas do país para o sudeste. Destaco aqui principalmente os nordestinos. Houve uma intensa migração do Nordeste para o Sudeste brasileiro. Era uma área que que mostrava-se que ia ter uma prosperidade econômica, melhores condições de vida. Então muitas pessoas saíram aqui da seca, da pobreza que assolava o sertão nordestino, em busca de melhores condições de vida nessa região, certo? Do Sudeste brasileiro. Se a gente observar essa outra setazinha aqui, ela mostra ainda também uma forte influência nesse deslocamento de pessoas, principalmente por causa do ciclo da borracha e também a questão do algodão no estado do Maranhão. Já no nas décadas de 1970 a 1990, a gente vê que ocorre já um deslocamento para outras áreas do interior do país, certo? Principalmente saindo da região sudeste. O que foi que aconteceu isso? O processo de desconcentração industrial, certo? Houve a construção de Brasília, né, pelo governo de Juscelino Kubitschek, foi construção de rodovias, a criação da Zona Franca de Manaus. Então, esse processo de desconcentração industrial
fez com que as pessoas começassem a sair da região sudeste em busca de empregos nas indústrias que estavam se instalando em outras áreas do país, certo? Lembrando que nem todos que saíram, principalmente daqui do Nordeste para o Sudeste, no início da industrialização, eles conseguiram um emprego, conseguiram melhorar a sua qualidade de vida, certo? Muitos não conseguiram. E também a gente já observa já no finalzinho do século XX, uma intensa migração aqui para a região centro-oeste, em virtude de que a expansão da fronteira agrícola do Brasil. Então, hoje, uma das principais atividades econômicas do país, uma das atividades que o Brasil mais exporta é a soja. Então, a expansão da fronteira da soja, cultivo de soja aqui pela região centro-oeste, chegando aqui aos limites com a Amazônia, também pegando parte aqui do Nordeste brasileiro, no sul do Maranhão, do sudoeste do Piauí, fez com que também as pessoas começassem a migrar para essa área, certo? E também no século XX, se a gente for analisar, teve um processo aqui, principalmente na região Nordeste, para a região Nordeste, a questão de migração de retorno. O que é migração de retorno? Migração de retorno é quando as pessoas ocorre a regressão ao seu país de origem, não, à sua área de origem. A pessoa saiu em busca de melhores condições de vida, aqui a setazinha azul mostra, essa migração de retorno, principalmente do Nordeste, as pessoas saíram naquele período da industrialização, como eu falei, no início do século XX, do Nordeste para o Sudeste do país, e muitos não conseguiram melhores condições de vida. Com o processo de desconcentração industrial, as pessoas começaram a retornar para a sua região de origem. Isso é a migração de retorno. Aqui no Brasil, esse processo aqui é mais evidente, como eu falei, das pessoas voltando, regredindo para o Nordeste. Os nordestinos que saíram nas décadas passadas, as famílias saíram para o Sudeste, atualmente retornando. Tudo isso em virtude do processo de desconcentração industrial e também de melhorias de políticas de planejamento regional, certo? Essas são as nossas referências, pessoal. Saudações e até a próxima aula.